O Chivas talvez tenha a última contratação do mercado e vamos conversar sobre esse assunto a seguir. Além disso, vamos ouvir um pouco de Gabi Milito na sua coletiva de imprensa, então fiquem até o final. Sou Jesus Bernal e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado por estarem aqui comigo para conversar sobre os Chivas. Então, sem mais delongas, vamos começar este vídeo com as últimas notícias dos Chivas. Talvez tenha passado despercebido por ter ocorrido no sábado. Chivas, mas alguns colegas através de suas redes publicaram essa informação, como vemos aqui com jovens Chivas afirmam. Afirmam que o time do Guadalajara contratou do San José Earthquakes o Cruz Medina, que chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Meio-campista ofensivo, mexicano-americano de 19 anos aos 15, testou no Bayern de Munique e disputou o Mundial Sub-17 pelos Estados Unidos. Essa informação foi atribuída ao César Luiz Merlo. Victor Bogert, especialista em transferências da Major League Soccer, também confirmou? Então, bem, ele poderia, não poderia, ele será. E os Chivas neste mercado, os Chivas como instituição. Mas está claro que eles estão considerando mais. Para o time do Tapatío, tomara que ele se saia bem. Se o Bayern de Munique já o testou, é porque o garoto tem potencial. E que no Guadalajara ele dê aos Chivas o que pode oferecer. Que funcione, faça as coisas direito, trabalhe bem e conquiste espaço no Tapatío. Depois, pense em dar o salto. Com 19 anos, ainda está em uma idade muito boa para continuar nesse processo de formação. E depois, por que não considerar que ele possa subir para o time principal? Quem também falou sobre reforços foi Gabi Milito. E já digo para vocês, ele deixou isso bem claro. O Chivas não busca mais reforços neste mercado. Eu já tinha comentado isso antes com vocês, mas, bom, não é a mesma coisa eu falar do que o próprio técnico dizer. Acabou, hein? Acabou. O mercado está fechado para o time do Chivas. Vamos ouvir isso nas próprias palavras de Gabi Milito. Olá, professor. Paula de la Torre, Fox Sports. Vou te perguntar sobre os reforços. Como está com as chegadas, especialmente do Brian Gutierrez, que jogou bem hoje? Também o Sepu e o retorno do Ricardo Marim. Já fechou o grupo ou pediu mais alguém para a diretoria? Bom, os jogadores que queríamos trazer, realmente o clube fez um grande trabalho, conseguimos contratar os jogadores que queríamos. Acredito que trouxemos jogadores experientes e qualificados como o Sepúlveda, em uma posição onde víamos claramente que precisávamos nos reforçar por causa da saída de alguns atacantes. E contratamos experiência. E também recuperamos Ricardo Marim, que vai nos dar energia, dinâmica para ser mais uma opção. Portanto, com o elenco que temos hoje, estou satisfeito, muito satisfeito. Sei que vamos precisar ao longo do campeonato. Todos os meninos já conhecem a dinâmica. Nada disso, dizer que estou satisfeito e que o elenco, o grupo em geral, é um grupo muito equilibrado, onde temos praticamente 2 jogadores por posição, que era um pouco a ideia. Então, estamos bem. Vamos. Vem a rodada dupla. E o que acham? Que a gente jogue contra o time dos Chivas? Que enfrentemos os Chivas na visita aos Bravos de Ciudad Juárez. É um desafio difícil, mas acredito que o Chivas pode vencer. Gosto dessa aposta. Vitória dos Chivas e mais de 1,5 gols.
como os 1.000 pesos do bônus de boas-vindas viram 2.450 e... Clique no link no comentário fixado abaixo. Aproveite o bônus da Caliente. Se o Chivas ganhar, você pode transformar isso em 2.450 150. Perguntei ao Gabi Milito na coletiva de imprensa de ontem sobre o assunto. Há uma forte narrativa de que o Chivas perdeu mais jogadores do que contratou e que o elenco piorou em relação ao torneio anterior. Já falei, eu não concordo com essa opinião. E eu perguntei para Gabi Milito o que ele pensava sobre esse assunto e por que ele considera que tem um time melhor em relação ao semestre passado. Foi isso que respondeu o técnico do Chivas, falando um pouco sobre como fica o elenco. Há uma interpretação que parte da torcida faz, que é: saem 12 e chegam 4, que saem 12 jogadores do Chivas e chegam 4... Mas olhando os números, talvez só Eric Gutierrez passava dos 20 minutos e o resto nem chegava a 20 minutos. Como explicaria a torcida que o Chivas, mesmo com menos jogadores, tem um elenco melhor que o do torneio passado? Bom, nós precisamos ter jogadores que se sintam úteis. Quando você tem uma quantidade maior do que a que temos hoje, muitos jogadores nem são convocados. E quando essa dinâmica acontece, um jogo não é um problema, 2 jogos talvez também não. Quando isso se torna frequente, prejudica a dinâmica diária e do grupo. Prefiro ter jogadores úteis, priorizando qualidade em vez de quantidade para alcançar nossos objetivos. Entendo perfeitamente que todos os jogadores querem jogar. Então, para prevenir certas situações, muitas vezes é melhor ser sincero com o jogador, dizer que ele começa atrás ou que vai ter pouca participação. E para não modificar a dinâmica do dia a dia, é melhor que eles saiam para jogar. Tem jogadores que não toleram ficar no banco, é muito difícil ser reserva e se manter sempre positivo. Então, se a gente sente que há jogadores que vão ter pouca consideração, é melhor que eles saiam. Assim acontece com os jogadores que precisaram sair. E assim explicamos isso pessoalmente. E o jogador, quando somos sinceros e transparentes, tudo melhora no final. Sempre o jogador quer estar principalmente em um clube grande como o Chivas, mas quer jogar. E se eles ficam para não jogar, não é bom nem para quem fica e está lá, nem para o jogador que não joga. O jogador tem que sair e jogar. Obviamente, nem todas as situações são iguais por motivos diferentes, mas fomos sinceros com eles desde o primeiro momento e estou muito contente com o elenco que montamos. Certo, vamos encerrar este vídeo por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem se inscrevendo, comentando, compartilhando, deixando o like e nos vemos na próxima. Eu sou Jesus Bernal. Até logo!